Em 10 de maio de 2025, a mãe de uma bebê de 1 ano e o companheiro dela viveram um dos momentos mais dolorosos de suas vidas. Foram acusados pela morte da pequena Agatha Esther e chegaram a ser presos enquanto enfrentavam o luto. O caso ganhou repercussão e, mesmo após serem inocentados, eles ainda convivem com as marcas que tudo isso deixou. Eu passei o Dia das Mães dentro de uma cadeia, sendo chamada de assassina por uma coisa que eu não fiz. A Agatha Esther, ela era uma criança saudável, né? Graças a Deus. Depois ela começou a apresentar uns quadros de vômitos, né? De febre, mas mais de vômitos. E começou a apresentar umas manchinhas roxas, né? Aqui na região peitoral, né? E nisso a gente começou a... Ficamos preocupados, levamos ela, né, no UPA de autolagem. E ali eles não esboçaram muito interesse, falaram que foi uma gripe viral, que ela estava, passaram uns remédios e voltamos para casa. Mas só que ela continuou com esses quadros de vômito. Levei ela no UPA de Riviera, onde foi o ocorrido, e ali eles fizeram uma bateria de exame nela de sangue e urina e constataram que era infecção urinária, mas só que no primeiro exame, que eu não me recordo o nome da médica, alegou uma lesão no fígado, mas só que eles não se atentaram com isso, né? Vamos tratar como uma infecção urinária. E nisso passaram 7 dias de antibiótico, e eu levando ela, todo dia tinha que furar a menina, todos os dias tinha que, né, fazer, tinha que fazer os exames repetindo, né? Nós tínhamos combinado, né, de passar o Dia das Mães juntos. Ela já estava numa situação um tanto quanto complicada, né? Porque vinha de sequências de estar no médico, né? E nunca era o caso real, sempre era uma tríplice viral, uma pneumoniazinha, algo do tipo que era relatado segundo os médicos. Quando eu estive lá, no sábado, a minha esposa deixou de trabalhar na sexta, que era o plantão dela para trabalhar, deixou para trabalhar no sábado, que foi no dia do ocorrido. E ela já não estava tão bem, mas tinha dado uma melhoradinha significativa. Depois do almoço, ela acordou, ela estava evacuando com muita frequência, nada segurava nela, ela estava evacuando com muita frequência. Eu fui dar um banho nela. Dei o banho nela, com as meninas. Quando a minha filha passou o talco nela, que eu peguei, né? Passei o perfuminho, que as meninas tratavam ela que nem boneca, era cabelo, era xuxinha no cabelo, essas coisas. Ela fez assim, ó. Eu falei, meu Deus, esse tá infartando. Liguei pro SAMU, liguei pro SAMU, e ela foi ficando molinha, mas respirava. Peguei ela no colo, eu tava com calção de dormir, né? Porque a gente é uma família, né? Peguei, abri a porta e saí na rua gritando socorro com ela. Aí alguns moradores estavam ali, um me ajudou. No dia levamos ela lá, que a minha filha, como minha filha já tinha ligado, continuou com eles na linha. Quando eu cheguei no trevo, no Hospital de Riviera da Barra, eles já estavam cientes que se tratava dessa situação dela. Abriram, foram até rápidos. Aí foram lá, pegaram ela, ela estava viva, estava respirando ainda. E depois chegou a triste notícia. O médico nos chamou na sala, acredito que era uma assistente social que estava lá, e falou bem assim que ela estava lá com essas palavras, que ela chegou lá muito fraquinha, que ela, eu não sei se é desmaiou que fala, e depois reanimaram ela, depois deu parada de novo, foi uma parada nela, e depois de novo reanimaram ela e depois não voltou mais. Ele me ligou e falou, Paulo, sai do serviço porque a Esther, a Esther desmaiou. E eu fiquei desesperada. Depois nós fomos para a sala da assistência social, muito atenciosa até então. Aí depois o médico veio, né, e deu a notícia que ele falou. E nisso o médico ele já constatou, já falou porque ela chegou com as manchinhas, igual eu tinha falado que ela já vinha apresentando essas manchas por causa dessa lesão no fígado.
E eles foram e ele foi e falou, hematoma. Eu lembro que ele já olhou pra gente com um ar já de acusação e não respeitou nenhum momento ali, gritando, que eu não estava acreditando que eu tinha perdido a minha filha. Eu saí para trabalhar, porque quem me conhecia sabia o quanto era difícil sustentar 2 filhas. E eu fui trabalhar porque eu já estava dias com ela para o hospital, comprando remédio, né? E eu precisava sustentar isso aí, né? Dar um sustento. Eu não pude ir no enterro da minha filha. A bebezinha que eu aprendi a ter um amor enorme por ela, estava brincando comigo, faleceu e foi muito traumatizante, muito traumatizante. Eu queria que vocês contassem como foi esse período, esses 18 dias, né, na cadeia. O que vocês passaram, o que vocês ouviram, como que foi? Eu tive que omitir o tempo todo ali dentro o fato ao qual eu estava ali, né? Porque quando eu cheguei, as agentes já me orientaram, por já ter, sabe, do relato, né? Falou, a senhora não pode falar o que aconteceu, porque se a senhora falar, nem dessa noite a senhora passa daqui. Nem dessa triagem a senhora sai. É muito traumatizante, humilhante, e ainda por cima, você saber que tem pessoas ali que às vezes eu passava, né? A gente falava que a gente era assassino. Eu vi sua reportagem, você foi omissa, né? Na minha audiência meio de custódia eu tive que ouvir isso. A senhora foi omissa, a senhora não foi mãe. Sinceramente, eu pensei que eu iria morrer, né? 18 dias sem dormir, sem se alimentar direito, porque você está ali, você não pode confiar em ninguém, somente em Deus, porque quem guardou a gente ali foi Deus. Queriam me matar, um dos presos gritaram que queria me matar, e me trocaram de cela pela madrugada, e no mesmo dia eu tive que ser transferido para Marataízes, porque eu estava correndo um risco de vida dentro da minha própria cela. Você está num banho de sol, você esperar um ataque a qualquer momento, pode contar a sua vida, fora a sua família aqui fora, que a minha família, pelo que aconteceu, minha família também, minha filha de 10 anos, corria risco. Eu fiquei 18 dias sem comer direito e sem dormir direito. Mesmo depois da prisão, eu continuei da mesma forma, porque é muito traumatizante. Nessa quinta-feira, eu senti algo tão diferente que eu caía de joelho no banho de sol, assim, só agradecia a Deus. Só agradecia a Deus. Quando foi à noite, eles me chamaram pelo meu nome, dizendo que eu trocaria de cela. Quando eu cheguei, que eles foram me guiando para onde tinha que ir lá, eles falaram que era o meu alvará. Quando a gente saiu de lá do presídio, eu soube que as minhas filhas tinham que parar num abrigo. E foi algo muito difícil, porque eu cuido dela sozinho. Pela graça de Deus, eu já sabia que nós iríamos sair, né? Porque até então a gente teve uma experiência espiritual muito grande. Foi um alívio, mas ao mesmo tempo foi muito difícil eu chegar aqui fora, não ver minha filha. Primeira coisa, eu fui procurar saber da minha filha, né? De 10 anos. Saber se estava todo mundo bem, né? Mas depois veio muitos traumas, né? Muitos traumas, né? Não consegui dormir à noite, não consegui se alimentar. Eu ficava à noite sem conseguir dormir, porque a gente fica com um certo receio, né? Porque a população hoje em dia não quer saber de nada, eles querem fazer a justiça com as próprias mãos. Para mim foi muito doído, porque o trauma da morte da neném, o trauma de ser preso, sabe? Depois ainda saber que as suas filhas são os seus bens mais preciosos, são os filhos da gente. Tá num abrigo, como se não tivesse um pai que cuidasse delas. Não consegui parar emprego nenhum, porque de 2 a 3 vezes na semana eu tinha que estar resolvendo alguma coisa de justiça, e empresa nenhuma consegue segurar um funcionário que não consegue atuar dentro da empresa constantemente. E acabei perdendo emprego, ninguém mais está me dando trabalho, porque ninguém quer saber,
se eu sou inocente, se foi um erro ou qualquer coisa do tipo. Eles só querem saber que eu fui preso e olham lá pelo crime a qual fui acusado. Foram dias horríveis. Horríveis. Horríveis mesmo. A gente não conseguir dormir, se alimentar, ficar em choque por uma coisa que a gente não cometeu, né? E receber spray de pimenta dentro da sala, da cela, e não tá nem aí. Sobre a situação das crianças terem ido para o abrigo, como é que foi para recuperar essas crianças? Foi muito complicado, muito difícil, porque, como eu disse, a gente acabou de sair de uma prisão, né? Eu trabalho como autônomo, né? E a gente não tinha condição financeira suficiente. Eu sou hipertenso, sou cardíaco, tive que andar boa parte a pé para resolver as coisas, como por exemplo a Defensoria Pública de Campo Grande, até onde elas estavam no abrigo, e passei mal várias vezes, inclusive no abrigo eu passei mal. Quando eu abri a porta da minha casa que eu entrei, eu não vi minhas filhas. Eu perdi meu chão porque eu amo todos os meus filhos, mas essas meninas não são só filhas, são minhas amigas, são minhas companheiras de uma vida. Eu não passei Dia dos Pais com ela, assim como a minha esposa não passou o Dia das Mães com as filhas dela. Foi muito difícil. A minha filha de 10 anos ficou com o pai, né? E minha irmã pegava os finais de semana, né? Questão do ocorrido. Mas assim que eu saí, né? Até entendo a parte de pai dele, né? Mas até o momento, quando eu saí, ele não queria devolver, né? Ela e eu, por sentir, né? De mãe, eu sabia que ela queria, porque sempre foi nós duas juntas, depois que chegou a Esther, né? Sempre passamos também muitas coisas juntos, uma companheira, né? Sempre me ajudou, sempre esteve ali comigo. Tem vezes que minha filha, às vezes eu vejo que ela fica triste, né? Às vezes eu tento não deixar muitas coisas da irmãzinha dela, que eu guardo um lugar mais secreto para ela não ver, porque dói muito para ela, ficou um trauma muito, muito dolorido, porque era uma companheirinha que ela tinha, né? De brincar, de tudo. Como é que foi, né, a reação das pessoas após a saída de vocês, perdão? Eu tive ameaças de morte, né? Tive ameaças de morte, tanto que, né, a minha família teve que entrar, se impor, porque eu não estava em condições, mas chegava áudios no meu celular, né, que não acreditavam na nossa inocência, que iria fazer justiça com as próprias mãos, né, que eu era um monstro. Há sim esse preconceito das pessoas, porque eles não olham assim, eles são inocentes, foi provado que são inocentes. Eles só olham a parte da acusação. E é essa acusação que acabou com a nossa vida, né? Porque já teve a dor da gente perder a nossa princesa, né? E mais essa situação. A Polícia Civil veio na mídia, se retratando, mas só que o dano moral, psicológico, já tinha acontecido. Seu José Wilson, durante o processo chegaram informações que o senhor teria ocorrências de violência doméstica, da Lei Maria da Penha. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, explicasse o que aconteceu. São acusações sem fundamento. Ela foi lá, falou o que quis, e por isso a polícia não me procurou, ninguém me procurou para fazer, não fez exame com ela, não fez nada. E aí ficou desse jeito, a palavra dela contra a minha. Aqui nós citamos o termo juiz da internet, né? Juízes da internet. As pessoas não querem saber, elas querem julgar. Dia 24 de outubro fez a Agatha Esther, iria completar 2 anos. Foi um dia muito difícil para nós, principalmente para as crianças. A gente está juntando os cacos que tem e se reerguendo. Tem sido muito difícil mesmo, porque a ausência dela era uma criança que contagiava, né? Uma criança saudável,
né? Uma criança que traz, né? Assim como todas as crianças, mas por ser um bebezinho, né? Trazer aquela alegria para dentro de casa. Às vezes eu tenho que engolir o meu próprio choro, me fazer de forte, porque querendo ou não, não tem homem que diga que não sinta uma dor dessa proporção, desse tamanho, gigantesca. E a gente está pegando os nossos caquinhos, está juntando. Dói porque seria o primeiro aniversário dela comigo e o meu aniversário está chegando, seria meu primeiro aniversário com ela. E que a gente leva muito em consideração essa coisa chamada família. Então a gente está sobrevivendo com o que nos restou, né? Que é o nosso amor de Deus sobre nossa família e os nossos filhos, que também dependem de nós. O senhor acha que houve também uma negligência por parte médica em relação à saúde da Ágata? Com certeza, porque já nos exames já tinha alegado que ela estava com uma lesão no fígado e o estômago dela inchando, e eles não se atentaram a interná-la. Constataram como uma infecção urinária, né? E estava vendo que ela não estava tendo uma melhora, né? Uma melhoria. Eu sempre alegando, levando, né? E falando que ela não estava ainda se alimentando, ela estava ainda muito caidinha, né? Se não iriam internar, se não iriam transferir. Eles falaram, não, vamos esperar até terminar o tratamento do antibiótico, né? Que foram 7 dias de antibiótico. Vocês acham que conseguem perdoar todas essas pessoas que fizeram essas acusações e que, né, foram responsáveis por levar vocês à prisão? Eu já perdoei todas. Eu já perdoei todas, em nome do Senhor Jesus. No começo foi muito difícil, não vou mentir, mas todo dia eu oro pela justiça de Deus. Porque eu sei que essa aí não falha, porque eu sei que o mesmo Deus que tirou a gente em 18 dias, não deixou nada acontecer, é o mesmo Deus que vai fazer justiça. Conseguir perdoar, a gente consegue perdoar porque Jesus nos deixou, né? Pra gente perdoar as pessoas. Porém, a parte mais difícil foi perdoar quem nos autuou e o médico. Eu tive que trabalhar muito no meu coração. Que eu confesso que por mais que sejamos cristãos, eu desejei a morte dessas pessoas. Porque foi um trauma horrível, mas não foi isso que Deus deixou para mim. O que Ele deixou nas Escrituras Sagradas. Então eu li a palavra de Deus, tanto lá dentro do presídio, quanto aqui fora, e perdoei essas pessoas. Nunca vou me esquecer, porque no momento que eu pensei, eu cheguei ali, eu falei, agora acabou. Para mim acabou, não vou ver mais minha família, não vou ver nunca mais minha filha, eu vou esperar a morte. Mas só que a gente serve um Deus que está acima de todas as coisas. Mas friso a dizer, nós temos um Deus que faz justiça. E que as pessoas, todas as mães, pais que passam por um aperto, que eles firmem em Deus. Muitos nos deram como mortos, muitos disseram que acabou, mas Deus, Ele tinha um propósito nisso tudo. E a prisão nos fez pensar, analisar, valorizar não só nossos entes queridos, também como a nossa liberdade.